Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, mais uma vez aqui, né, com o seguinte tema: Caminhos de misericórdia, um clamor por perdão e direção. Salmo de capítulo 25, parte 2. Hoje estaremos fazendo aqui a segunda parte, né, desse estudo para finalizarmos a meditação, da qual não foi concluída, né, na semana passada, mas deixei, né, para essa semana. Então, a gente vai ler aqui do 16, meditar do 16 até o versículo 22, né, que é o último, e assim fazer a conclusão desse estudo para que a gente possa sair daqui, né, entendendo, né, e até trazendo ensinos aqui pra gente, a partir, né, desse salmo. Então, para aqueles, né, que não assistiram, os irmãos podem acessar aqui o canal, certamente já vai estar aqui a pregação da parte 1 sobre esse tema. Para aqueles que não assistiram, né, recomendo que assistam para que possam pegar, né, o contexto aqui dessa live. Então, hoje, né, a gente vai ler aqui do 16 até o 22 e creio que assim a gente vai encerrar, né? Um pouco mais breve a live hoje, né? A gente vai ver aqui 7 versículos, mas creio que também tenha, né, ali muitos ensinos aqui para cada um de nós. Então, peço, né, aos irmãos, já de antemão, né, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, certamente ajudará muito, né, na divulgação dessa pregação. E assim mais pessoas poderão ser tocadas, né, por meio dessa mensagem, poderão ser alcançadas. E se assim, né, for da vontade de Deus, se voltarem, né, para os seus caminhos, né, e chegarem também, né, ao conhecimento da verdade, compreendendo esse capítulo, né, aqueles que queriam compreender de uma forma mais profunda, Salmo de capítulo 25. Então, certamente se os irmãos deixarem um like, o comentário, compartilhar também, vai ajudar muito, né, e assim o vídeo será bem divulgado e mais pessoas poderão, né, aqui ser alcançadas por meio dessa mensagem. Os irmãos também podem colaborar, né, na divulgação do evangelho dessa forma, né. Então, para nós darmos aqui início, a gente vai ler aqui, né, do 16 até o versículo 22. Diz assim, Salmos 25, versículo 16 ao 22. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Então, amém. Aqui a gente fez a leitura, né, do versículo 16 até o 22. Para prosseguirmos aqui, agora, né, com o estudo aqui, apostila na tela, a gente meditará agora do 16 até o versículo 22. E diz assim, né, diz o seguinte, no Salmo capítulo 25, versículo 16, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Mas antes, né, creio que seria bom também aqui, né, dar uma breve recapitulada, né, sobre o que já vem sendo abordado aqui nesse estudo, né. A gente veio aqui, né, vendo Davi aqui, né, através de uma oração, né, Davi aqui fazendo uma oração a Deus. Nessa oração, né, nesse salmo, que a gente vê que é um modelo de oração, ele vem apresentando vários pedidos, né, e é um clamor ali por perdão e direção, né. Davi, ele tá clamando ali por perdão, por ajuda e por direção. E a gente já destacou aqui no início, né, na introdução aqui, a importância, né, de esperar no Senhor, de reconhecer os nossos pecados e de buscar a sabedoria divina. Então, são esses pontos que vem sendo abordando aqui, né, a fé, a confiança e esperar em Deus, reconhecer e confessar os nossos pecados e buscar, né, a orientação e sabedoria divina para que a gente possa tomar, né, as melhores decisões. Então, é isso que a gente vem abordando aqui, né, Davi se entregando a Deus, colocando sua mente, né, seus pensamentos, tudo, né, ali no alto, pedindo a direção de Deus, clamando por perdão, direção, ajuda perante as dificuldades. É isso que vem sendo abordado aqui nos últimos 15, né, ali, versículos.
E a partir do 16 vai ter, né, a continuação dessas questões que já vem sendo, né, abordadas. Como a gente vê aqui, né, no versículo 16, agora dando início aqui, né, ao estudo de hoje, Davi ele pede, né, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Então, Davi aqui ele está clamando, né, pela misericórdia de Deus. A gente vê, né, ele pede para que Deus possa ter piedade, né, e o motivo, porque ele está ali solitário, né, e aflito. Então, aqui Davi ele clama, né, por atenção e compaixão. Ele pede que Deus olhe, né, ali, ou seja, que se volte a ele com cuidado e misericórdia, pois está se sentindo sozinho e angustiado, né, devido ali suas aflições, suas dificuldades, né, suas adversidades que ele poderia ali estar enfrentando. Provavelmente devido a isso, né, ele está ali aflito. E essa solidão ela pode ser tanto externa, que pode dar a significar um abandono, a rejeição, quanto interna, que é um peso da alma e tristeza profunda, né? Esse aqui é o mais comum, né? Eu diria que entre nós, né, ali que passamos por aflições e dificuldades, né? Esse peso, né, da alma e a tristeza de uma forma profunda, mas devido, né, Deus nos sustentar, certamente esses não prevalecem, né, todos os dias de nossas vidas, mas nós conseguimos vencer. A aflição, né, aqui, na verdade, a aflição mostra que Davi está vulnerável e sem força por si mesmo. Então, ele está demonstrando uma humildade, né? A gente vê que Davi aqui está clamando pela misericórdia divina, né? Ele reconhece ali que está fraco, que está aflito, né? E ele demonstra uma humildade, né? E é dessa forma que Deus age, né, para aqueles que são seus, né? Para aqueles que têm uma humildade, né, para com ele, reconhecem que são fracos, reconhecem que são pecadores e necessitam da graça divina. Então, é isso que o salmista aqui está destacando, né? Ele está ali demonstrando é, essa humildade, né? Essa questão que já vem sendo abordada, né? Pedido de direção, pedido de perdão, tudo isso, né? Todas essas questões exigem ali humildade. Então, é isso que creio que isso, né, também seja aqui uma das coisas que a gente pode ver aqui por parte de Davi, né, nesse salmo, a humildade, né? Davi ali sendo humilde. Porque na hora de pedir direção, a gente tem que estar sendo humilde, né, para aceitar os caminhos de Deus, para saber o que Ele quer. É algo que é bem difícil, nós sabemos, né? A carne fica militando, mas certamente, né? A gente pede sustentação a Deus e assim a gente vai prosseguindo, né, em fazer a sua vontade, em fazer o seu querer, né? O fato de pedir perdão também exige, né, ali uma humildade, né, um perdão verdadeiro. E a questão, né, de reconhecer que é fraco, que é pecador, também vai exigir ali uma certa, né, humildade. Então esse clamor ele lembra Salmos, capítulo 34, no versículo 18, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É a certeza de que Deus, né, se importa com humildes e abatidos. O verso nos ensina que podemos abrir, né, ali o coração com sinceridade diante de Deus. Então a gente pode ir ali, né, como Jesus ali ensinou, né, nós ali a orarmos, ir ali, né, no nosso quarto, fechar, né, a nossa porta e podemos ali fazer a nossa oração, né, e nos apresentarmos, né, ali, abrir o coração com humildade para Deus, né. Ele não rejeita ali um clamor humilde e pessoal, especialmente quando estamos em aflição e precisamos ali de consolo, né? Mas, mais uma vez, né? Somente destacando, Deus ele não vai responder à necessidade, ele vai responder ali à nossa fé, né? Quanto maior a fé, mais ali Deus ele age. Então é isso, é dessa forma, né, que Deus ali ele vai agir através da nossa fé. Se nós tivermos fé e pedimos, e se isso for da vontade dele, ele certamente vai nos ajudar, né? Então a fé é a questão, né? Isso que é, eu diria que um pouco, né, do mais difícil, né? A questão da fé. Mas quando a gente exercita, né, as aflições vêm justamente para isso, né? Para ali acabar, né, ali nos ajudando quanto à nossa fé. E dessa forma, né, com as aflições, nós acabamos por confiar cada vez mais em Deus e assim, né, logo nós podemos vencer, né, todas essas dificuldades e problemas que nós acabamos, né, ali por enfrentar. Então, né, finalizamos aqui o Salmo. Na verdade, finalizamos aqui, né, o versículo 16. Agora partiremos aqui para o versículo 17. Diz assim, Salmos 25, versículo 17. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Então,
Davi aqui apresentando suas aflições a Deus, né? Clamando para que ele possa livrá-lo, né, dessas dificuldades e aflições. Davi aqui, né, na verdade, Davi expressa aqui a intensificação de suas dificuldades, suas aflições cresceram e ele clama ali por libertação. A palavra ânsias transmite sofrimento profundo, preocupação e opressão. O pedido é claro, ele deseja ser tirado dessa situação e não apenas aliviado, mas completamente liberto. É isso, né, que o salmista aqui está, né, desejando para que ele fosse completamente liberto, né, dessa situação, dessas dificuldades, né, dessas adversidades e que assim ele pudesse, né, andar ali com, com eu diria que com tranquilidade, uma paz, né? A gente sabe da paz que excede a todo entendimento, né? A paz que vem de Deus ali através da alegria, né, da sua salvação. Então, Davi ele pede não só para que fosse aliviado, mas completamente liberto de suas aflições, né? E isso, né? Certamente Deus ali, né, em sua infinita misericórdia, certamente o ajudou, né, e o auxiliou perante todas as dificuldades, né? Esse salmo realmente é um exemplo, né, de oração. Davi ali expressando humildade, né, expressando um amor para com Deus. Certamente Deus, né, ali respondeu, né, a sua oração e o ajudou, e o auxiliou, né? Não somente porque ele precisava, mas devido também à sua fé, né, a sua confiança imensa ali no nosso Deus. Então essa súplica ela se conecta com outras orações de libertação ali na Bíblia, como em Salmos capítulo 34, no versículo 17, que diz aqui o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O verso mostra que é legítimo e correto levar a Deus o peso das nossas dores, pedindo por socorro e libertação. Deus está atento a estes clamores e age para salvar. Então, é correto e é certo, legítimo a gente apresentar tudo isso a Deus, né? Em nossas orações, né? Isso tá me, isso tá me causando ansiedade, isso tá me fazendo mal, eu tenho essa aflição, tenho essa dificuldade, né, para enfrentar, tenho esse problema ali para enfrentar. Certamente é lícito nós apresentarmos isso, né? Mas aí é pedir a direção de Deus para que a gente possa enfrentar todas essas aflições, pedir sabedoria, pedir força, né? E certamente, né, Deus ali, né, na medida da nossa fé, responderá a nossa oração e nos ajudará, né, perante todas as dificuldades e adversidades que nós ali possamos enfrentar. Então, Deus ele está atento a esses clamores e age para nos salvar. Finalizamos agora, né, o versículo 17, partiremos para o 18. Diz o seguinte: Salmo de capítulo 25, versículo 18: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Nesse verso, Davi une o seu pedido de socorro com um pedido de perdão. Ele quer que Deus veja não apenas suas dificuldades, mas também a sua necessidade espiritual, o perdão dos pecados, né? Algo que todos nós ali necessitamos, né? E através ali, né, da salvação em Cristo Jesus, né? Ali, através da fé, somos justificados e através da graça, né? Nós somos salvos. E através da obediência, né, nós permanecemos nela, né? Então também temos que fazer a nossa parte de obedecer. Mas certamente cada um de nós, né, sem exceção, né, todos nós aqui que buscamos a Deus, né, e todos aqueles que também ainda assim não buscam, né? Todos nós necessitamos do perdão de Deus, né, para podermos alcançar a vida eterna, para podermos, né, ali viver, principalmente nós, né, que buscamos Ele, né, ali buscamos, né, ali de todo o coração, buscamos fazer dessa forma, né? E até mesmo depois do nosso batismo, né, quando o Espírito Santo do nosso Deus, né, habita em nós, certamente quando a gente acaba errando, né, tem aquele peso, né, na consciência, tem aquela aflição que vem, né, a nós. Então, certamente cada um de nós, né, necessita ali do perdão, né, ali dos nossos pecados. E reconhecer o pecado em meio à aflição demonstra humildade e consciência da causa do seu estado, mesmo que nem sempre as aflições sejam consequências diretas ali do pecado, né? Nem sempre ali as aflições vão ser consequências diretas do nosso pecado, mas pode ser um teste, né? Ali a gente sabe que vem as tribulações, né? Para aumentar a nossa fé, para nos testar, né? Para testar a nossa fidelidade, né? Ao nosso Deus, né? As aflições também vêm. Nem sempre será ali consequência, né? Direta do pecado. A gente pode ver ali, né? Jó, ele aparentemente, né? Não havia ali errado, né?
se eu não me engano, ele não tinha, né? Ele não tinha ali o coração nas suas riquezas, né? Se eu não me engano, tem até aquela frase, né? Deus me deu, Deus tomou. É, Jó aqui, capítulo 1, versículo 21, que vai dizer aqui o seguinte, deixa eu pegar aqui, Bíblia Online. Jó, ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 21, e disse, né, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo Jó não pecou, ó, mas e nem atribuiu, né, a Deus falta alguma. Então Jó ele passou por uma aflição e nem era ali por causa de pecado, né? Não era por causa de pecado, mas para testar realmente ali a sua fé, a sua confiança em Deus. Então, esse é um exemplo, né, que a gente pode trazer aqui, né, Jó. Então, nem sempre as aflições, né, as dificuldades serão consequências diretas do pecado. Mas, por exemplo, Davi, né, ao pecar ali, ele teve ali as consequências do seu pecado, né? A gente vê ali o que aconteceu, né, ali, perseguição, né, de Absalão, se eu não me engano, foi ali um dos castigos, né, e fora outras coisas ali que ele acabou sofrendo por causa, né, ali de seu pecado. Então, essa combinação de pedidos está presente, né, ali em passagens como Salmo de capítulo 38, no versículo 18, onde o salmista também clama por misericórdia em meio ao sofrimento. Diz assim, Salmo de 38, versículo 18. Confesso na minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Então aqui o salmista confessando o seu pecado, confessando o seu erro, né, o seu vacilo, né, ali. E devido, né, ter pecado, devido ter errado, ele estava, né, ali em angústia. E é isso que vem sendo apresentado aqui, nessa passagem desse salmo. O verso, ele nos ensina que diante da dor é importante buscar não só alívio físico ou emocional, mas também restauração espiritual, confiando na graça de Deus para nos purificar e nos renovar. Então, o verso em si, né, aqui o versículo 18, ele vem nos mostrando isso, né? Que o importante não é só buscar ali o alívio físico, mas a restauração espiritual, confiando ali na graça, né, do nosso Deus para nos purificar e nos renovar, né? Porque certamente, né, como a gente já viu aqui, né, no na primeira aqui, na epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a gente pode ter a certeza, né, de que se assim buscarmos a Deus, ele vai nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de todo vacilo, né, de toda impureza. Certamente ele vai acabar ali nos limpando, né, e nos ajudando. Se assim como o salmista no capítulo 38, no versículo 18, né, nós confessarmos os nossos pecados, onde a gente diz, confessa a minha culpa e em angústia estou por causa do meu pecado. Então, a gente pode confiar ali na graça de Deus para nos purificar e nos renovar. Então, isso é um pouco do versículo 18. Partiremos agora para o versículo 19. Diz o seguinte, Salmos 25, versículo 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Nesse verso, Davi clama a Deus por atenção diante do aumento, né, ali da oposição. Ele não está lidando com poucos inimigos, mas com um número crescente deles. A gente vê aqui que ele cita que eles se vão, né, ali multiplicando. Além disso, o sentimento dos inimigos é descrito como ódio cruel, ou seja, um ódio intenso, sem compaixão, né? Davi não esconde a sua vulnerabilidade, ele expõe a situação a Deus, não por espírito de vingança, mas por dependência. Então isso aqui é bem importante, né? Expor, assim como Naamã, né, ali expôs, né, as suas feridas, né, para ali fazer, né, ali para poder participar, né, ali e fazer parte daquela cura, né, ali, Naamã, né, ali com lepra. Ele foi curado, né, depois de se lavar, né, ali naquele rio Lamacento, se eu não me engano. Então, da mesma forma que ele fez Naamã, né, a gente deve fazer também, né, expor ali a nossa situação, as nossas dores, né, as nossas feridas, para que assim Deus ele possa agir, né, e nos curar perante todas essas dificuldades, né. Mas mais uma vez aqui destacando, né, Davi aqui ele não está apresentando, né, ali por vingança, mas por dependência, né? A gente sabe que os inimigos ali de Davi, eles realmente, né, ali
acabavam por ameaçar, né, a sua vida, os inimigos dele ali, né? Além daqueles, né, daquelas hostes espirituais que a gente sabe, né, que influenciam o mundo, também, né, tem aqueles inimigos físicos, né, que acabavam por ameaçar Davi de morte, né, ali rir dele, né? Tem os filisteus, né, os amonitas, dentre outros que acabavam ali por afligir, né, a sua vida, né, por mexer ali com a sua vida mesmo, né, ameaçando. A gente sabe muito bem disso, mas a gente pode expor, né, aqui a situação, a dificuldade a Deus, né, e Ele certamente vai nos dar ali o auxílio, vai nos dar ali, né, a ajuda para que nós possamos, né, verdadeiramente fazer a sua vontade e o buscar. E isso se alinha com o que ele escreve, né, no Salmo 3, no versículo 1 ao 3, onde também diz assim o seguinte, Salmo de capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Então, esse verso ele nos lembra, né, que quando cercados por oposição injusta, podemos apresentar o nosso caso a Deus com sinceridade, né? Então, às vezes a gente age ali, né, pode acabar comparecendo a um tribunal ali por injustiça, né? Então a gente pode clamar ali, né, devido nós estarmos ali em uma situação de injustiça, em alguma dificuldade, né, ou algum problema, que ele certamente vai ali nos ajudar, né? Ele é ali o nosso defensor e nenhum inimigo é mais forte do que aquele em quem nós confiamos. Então podemos ter essa certeza, né? Apresentar as dificuldades, as causas, né, tudo a Deus, e ele certamente ali pode, né, ali nos ajudar perante todas as aflições, né, ali e dificuldades que cada um de nós, né, podemos ali, né, enfrentar. Então, podemos ter essa confiança também, né? Davi aqui apresentando, olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Então, ele pede aqui, né, para que Deus olhe para a sua situação, né, e o ajude perante todas as dificuldades e aflições, né, que ele ali pode acabar por passar. Então, agora, partindo, né, para o versículo 20, Salmos 25, versículo 20, guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Davi, ele encerra a sua súplica pedindo por proteção, guarda a minha alma e livramento externo, né? Ele pede ali para que Deus, né, possa tanto proteger interiormente quanto exteriormente, né? Ele não busca ali apenas segurança física, mas preservação espiritual, né? A gente sabe que nós também podemos passar ali por aflições, né, por ataques espirituais, né? Então, a gente pede não só a segurança física, mas também, né, a preservação espiritual. A gente pode destacar aqui, né, o seguinte, de Salmo de capítulo 121, a gente tem um ótimo exemplo, né, aqui, que a gente pode apresentar ali nos nossos momentos de dificuldade, né, e até mesmo ali ao sairmos de casa, né, tem aqui no versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre ali, né, e amém. A gente finaliza aqui, né, nesse salmo, bem interessante, né, que o versículo 8, né, o final aqui do Salmo 121, destacando aqui, né, a proteção, tanto exterior, mas o Salmo 91 também aqui, ele destaca ali mais, né, uma proteção interior, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, ele vai estar sempre ali, né, nos protegendo. Então, Salmo 121, Salmos 91, deve ter também mais, né? Eu não me lembro exatamente no momento. Na verdade, tem Isaías, né, 41, versículo 10. Tem um salmo aqui que eu até também trouxe, né, aqui um estudo relacionado, que é bem interessante. Temos aqui Salmo de capítulo 46, ó. Ele também é bem interessante aqui da gente abordar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, para aqueles que não assistiram, né, recomendo que assistam. Né, tem tanto um devocional
quanto, né, aqui uma pregação, né, sobre esse salmo. É bem interessante também, né, essa proteção, tanto física, né, embora que ali foi mais ali na questão, né, de tempos difíceis, dificuldades, essas questões, né, foi mais abordado isso. Mas a gente pode destacar que a gente pode pedir sim, né, ali, tanto a segurança física, mas também a preservação espiritual. O pedido para não me deixes confundido é repetido ali, né, é, do início ali do Salmo, no versículo 2, a gente vê aqui, né? Não me deixes confundido. Se a gente voltar aqui para o versículo 2, a gente vai encontrar, né, essa repetição, né? Onde aqueles que esperam, né, em Deus não serão confundidos. Tem aqui: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Né? E aí, Romanos 10:11 traz a confirmação, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, Davi aqui clamando, né? Clamando. A gente pode apresentar isso, né? Mas podemos ter a certeza de que todos aqueles, né, que creem no nosso Deus, certamente não serão ali confundidos. E aqui, confundido significa envergonhado ou derrotado, né, ali. Especialmente por confiar em vão. Mas como a gente viu, né? Aqueles que confiam em Deus, eles não serão ali confundidos, não serão ali envergonhados, né? E não confiarão em vão. Mas Davi reafirma, né? Porquanto confio em ti. A base, né, da sua oração é a fé. Então ele confia, né? E ele tem a certeza de que Deus, né, ali, ele vai, né, o ajudar, vai, né, ali o auxiliar, né, perante todas as dificuldades e aflições, porque ele confia, né, ali no nosso Deus. Então a base da sua oração é ali, é a fé. Então esse verso ele vai refletir, né, a confiança descrita em Salmo de capítulo 31, no versículo 1, onde diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. A lição aqui é clara. Quando nos entregamos totalmente a Deus, podemos pedir proteção com confiança. Quem confia no Senhor não será abandonado, nem envergonhado, mesmo diante de perigos e oposição. Então podemos ter essa certeza, né, de que ao confiarmos em Deus, ao colocarmos nele toda a nossa confiança, nós não seremos abandonados nem envergonhados, né? Mesmo diante de perigos, aflições, dificuldades, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, né? Certamente nós não seremos ali envergonhados. Mas Deus, né, se assim for da tua vontade, né, se assim for da vontade dele, né, na verdade, e também, né, em sua infinita misericórdia, acaba ali, né, por nos ajudar, né? E até mesmo ali a gente às vezes acaba até, né, agindo com incredulidade, aí Deus age, né? E a gente fica até, na verdade, a gente fica até preocupado, né? Aí Deus age, a gente vê como parecia ser fácil, né, de ser resolvido. E através, né, do agir de Deus ali tudo foi resolvido. Então, a fé, né, ali é a base, né, da oração de Davi. Creio que também, né, ali, creio não, né, tenho a certeza que também deve ser ali a nossa, né? A fé é a base ali da nossa oração, para que assim Deus possa, né, agir em nossa vida e ele também ouça, né, as nossas orações. Finalizando aqui o versículo 20, partindo para o 21, diz o seguinte: Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Davi encerra sua oração confirmando, né, ali seu compromisso com a integridade. Ele deseja, né, que a sinceridade, ou seja, o coração limpo, sem hipocrisia, e a retidão, agir conforme, né, ali a justiça de Deus, sejam guardas, né, sobre sua vida. Então ele pede para que isso, né, possa ali acabar o guardando, né? Porque, né, ali a gente vê mais uma vez aqui, né, a confirmação, ele espera, né, em Deus, a sua fé, né, a sua confiança ali está em Deus. Mas ele reconhece que isso só tem valor porque ele confia, né, ali no Senhor, a fonte verdadeira da preservação. A esperança em Deus sustenta a integridade, né, vai sustentar ali a justiça, né, vai sustentar ali, né, a nossa obediência, a confiança em Deus. Certamente, né, é o que vai nos preservar, vai nos ajudar e vai nos auxiliar, né? E assim a sinceridade, que é esse coração limpo, né, ali sem a hipocrisia, e a retidão, que é agir conforme a vontade de Deus, acabarão, né, ali por nos guardar, né? Porque nós sabemos, né, que quando andamos em sinceridade e retidão para com o nosso Deus, certamente a gente não é reconhecido como ímpio, e assim nós somos guardados, né? Deus, ele nos concede, né, ali a oportunidade de buscarmos, né, a sua salvação.
E essa ideia está em Provérbios 2, versículos 7 a 8, onde Deus ele reserva sabedoria para os sinceros e guarda o caminho dos seus santos. Diz o seguinte, Provérbios 2, versículos 7 a 8, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem, né, as veredas do juízo, e ele preservará o caminho dos seus santos. Então podemos ter essa certeza, né, de que Deus ele vai preservar os nossos caminhos, vai nos conceder ali a verdadeira sabedoria, vai ser escudo, né, para os que caminham na sinceridade, e assim nós poderemos, né, andar, né, ali nas veredas, né, da justiça, perseverar, né, ali nos seus caminhos, né, e batalhar todos os dias. Então podemos ter essa certeza de que Deus ele vai ali nos ajudar, né, ali segundo a sua misericórdia, né, se buscarmos andar ali com integridade perante Ele também. Então o verso ele nos ensina que a vida reta, aliada, né, à confiança em Deus, é um caminho seguro. A integridade, quando vivida em fé, é um escudo para a alma. Então é bem importante isso também, né? A integridade, quando vivida ali com fé, é um escudo para a alma, né? Somos protegidos, somos livrados, né, de todo mal, através ali da nossa confiança, né? E também, né, claro que a integridade, né, não vai mover ali o agir de Deus, né? Mas a integridade tem que fazer parte, né, da nossa vida, para que assim também Deus haja, né? Porque Deus ele vai agir, né, segundo a nossa fé. Só que também não adianta, né, se a gente, né, acaba ali por não viver, né, uma vida íntegra. É algo que é bastante difícil, né, viver com integridade, mas, né, Deus ele nos sustenta, ele nos guia e nos ajuda, né, perante todas as aflições e dificuldades. Certamente, né? Nos momentos de dificuldade, ele vai sim ali, né? Se assim for da sua vontade, e se também tivermos fé, ele vai, né, ali nos ajudar perante todas as aflições. E agora, partindo aqui para o versículo 22, né? O último versículo de hoje, diz o seguinte, Salmos 25, versículo 22. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Davi, ele encerra o salmo com um clamor coletivo. Até então, ele falava por si, mas agora ele intercede por todo o povo de Israel. A palavra redime traz a ideia de resgatar e libertar mediante pagamento. Ele pede que Deus tire Israel de todas as suas aflições, não apenas pessoais, mas também nacionais e espirituais. Isso mostra que mesmo buscando perdão e direção para si, Davi não se esquece do povo. Ele une sua oração pessoal à intercessão pelo coletivo. Então também, né, se nós orarmos ali por Jerusalém, né, também tem bênçãos para esses, né, que oram ali por Jerusalém. E também, né, orarmos ali pela nossa nação, né, a gente vê ali, né, o estado, né, de corrupção, né, tanto do Brasil, né, ali devido, né, esses governantes, né, o que é que eles fazem. Tanto também, né, aí no mundo inteiro, né, a gente vê a corrupção, vê todas essas coisas, então a gente pode interceder, né, para que haja, né, mais justiça ali na terra. Mas certamente a justiça total só será aplicada, né, na volta de Jesus. E temos, né, a certeza disso, porque com os homens hoje, né, homens que são falhos, né, acaba que isso se torna ali, basicamente, né, bem difícil mesmo, né. Porque embora que haja, né, justiça, sempre vai haver ali injustiça, porque é algo natural ali do homem, né, devido ali à sua natureza pecaminosa. Mas aí quando Cristo vier, né, Cristo que não tem pecado algum, aí sim ele vai aplicar, né, ali a justiça, né, vai vir ali com a autoridade de Deus, né, e vai ali aplicar. Então a gente pode sim também interceder, né, pela nossa nação, pode interceder também por Israel, né, pela proteção em Israel. Certamente aqueles que também oram por Israel serão, né, abençoados. Então vemos aqui em Salmo 122, versículo 6 o seguinte: Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Então assim, né, o Salmo ele termina com uma nota de esperança. Deus é o Redentor, tanto do indivíduo quanto da nação. Então é isso que a gente pode concluir, né? Deus ele ali sempre vai ser, né, o nosso Redentor, mas também, né, o Redentor de toda, né, a nação. Podemos ter nessa confiança de apresentar também a nação, o país do qual nós vivemos, né, a Deus, para que Ele possa, né, ali também aplicar a justiça, né, levantar alguma pessoa que seja mais justa, né, a gente sabe que não vai ser totalmente, né, mas a gente pode pedir, né, para que suba, né, aí um governante mais justo, né, para que aplique mais justiça, né, para viver uma vida, né,
ali, mas eu diria que melhor, né? Então a gente pode sim apresentar, né, em nossas orações essas questões. E agora, meus irmãos, espero que tenha ficado claro, né? Para aqueles que não viram, né, a primeira parte do estudo, recomendo que vejam, né, para que possam pegar, né, como um todo aqui, o estudo, né, a pregação, para que os irmãos também possam compreender, né, a mensagem. Então, recomendo aqueles que não viram, né, vejam, né, já está no canal a parte um. E agora que a gente fez, né, a parte 2 do estudo, dos versículos 16 ao 22, espero que os irmãos tenham compreendido, né, essa questão de caminhos de misericórdia, né, um salmo ali, né, um clamor ali por perdão e direção, né. A gente pode apresentar tudo isso, né, tudo que o salmista aqui apresentou, né, em sua oração, a gente pode apresentar, né, ali com humildade, com fé e confiança, né, ao nosso Deus. E temos a certeza, né, e a confiança também ali de que Ele ouvirá as nossas orações. Mas agora, partindo para a conclusão, temos aqui, né, o Salmo 25, ele é uma profunda oração de Davi, que une humildade, arrependimento e esperança. Davi demonstra, né, que confia plenamente em Deus, mesmo em meio aos seus inimigos e aflições internas causadas pelos seus pecados. Ele reconhece que só o Senhor pode guiá-lo no caminho certo, perdoar as suas transgressões e livrá-lo da vergonha e da destruição. Então, Davi, ele clama por Deus para não ser envergonhado, né, por confiar nele, conforme os versículos 2 ao 3, para ser ensinado, né, nos caminhos do Senhor, conforme os versículos 4 ao 5, para que o Senhor se lembre, né, de sua misericórdia e bondade, dos versículos 6 ao 7, para ser perdoado por amor ao nome de Deus, no versículo 11, e para que seja liberto, né, de suas angústias e inimigos, conforme os versículos 15 ao 20. Então, ele clama a Deus ali, né, por tudo isso, né, não ser envergonhado, para ser ensinado, né, nos caminhos de Deus, para que o Senhor se lembre de sua misericórdia, haja por amor de seu nome, seja liberto de suas angústias, né? E ele também apresenta ali uma visão clara de que o Senhor, né, o nosso Deus, ensina e guia os mansos, né, e humildes. Ele vai ensinar todos esses na questão da humildade e os mansos. Ele revela, né, os seus segredos, né, àqueles que o temem. Perdoa os pecados com base em sua aliança e misericórdia. E que a salvação, né, ali pertence, né, ao nosso Deus. Então, a salvação, né, individual, se confiarmos nele, né, ali, ele vai ali, né, nos conceder também a salvação, né, através ali do Senhor Jesus. Então, além disso, né, Davi ele encerra o salmo pedindo, né, que Deus redima todo o povo de Israel no versículo 22, mostrando, né, um coração intercessor e voltado também para a restauração coletiva do povo de Deus, né, que naquele momento era, né, ali os judeus, né, Israel, naquele período era Israel, mas agora, né, o povo de Deus é tanto gentil quanto grego, como a gente vê ali, né, é tanto judeu, né, quanto grego, citados em uma das cartas de Paulo, se eu não me engano, e a gente pode ter essa certeza, né, que já não tem essa diferença, né, gentil, judeu, né, tudo já é ali, povo, né, ali, de Deus, claro que aqueles, né, que buscam servir com um coração, né, íntegro e buscam, né, obedecê-lo. Então, em resumo, Salmos de capítulo 25 é uma expressão sincera de alguém que reconhece, né, sua fraqueza e culpa, deseja intimidade com Deus, confia plenamente no caráter do Senhor, né, que é justo, fiel, bom e compassivo, e entende que só Deus, né, só em Deus ali há direção, perdão e libertação. Então, né, também ali podemos reconhecer, né, em nossas orações a nossa fraqueza e culpa, desejar essa intimidade a Deus, né, com Deus, confiar plenamente em seu caráter, né, que ele é justo, fiel, bom e compassivo, e só em Deus, né, também reconhecer ali e entender que só em Deus há salvação, perdão, né, a libertação e também a direção, né. Então esse salmo, ele nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus começa pela humildade, arrependimento e temor ao seu nome, e que devemos buscá-lo constantemente por sua graça e não por nossos próprios méritos, né? Buscar ali constantemente por sua graça, né? Claro que também ali obedecendo, né? Tendo a devida obediência, né, aos seus mandamentos, né? Buscando ali ser santos, assim como ele é santo, né? E buscar ali dessa forma, né, constantemente por sua graça. Então, não por nossos méritos, né, mas por sua fidelidade, pelo que ele é, através, né, da nossa fé. Para finalizarmos, aqui, Jeremias 29, versículo 11 ao 13, porque eu bem sei, né, que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e achareis, e quando me buscardes com todo o vosso coração, que é algo que vem sendo abordado aqui no Salmo de capítulo 25. Então, amém. Espero que os irmãos tenham compreendido o estudo, que tenha sido edificante para os irmãos, né? Os irmãos possam ter compreendido, né? Eu já conheci esse salmo, ele é bem interessante, né? Para apresentar em nossas orações, ele tem muitos ensinos aqui para cada um de nós. Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, a mensagem de hoje, né? Aqueles que não viram, vejam o estudo, né? Da semana, no caso, no momento aqui que eu tô gravando, né? Às 12 horas, mas no momento que os irmãos vão assistir, né? Da última semana. Então, que os irmãos possam assistir também, né? Para que compreendam por um total, né? Esse salmo, né? Que é bem interessante aqui de nós também meditarmos, né? E estudarmos. Então, espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem, né? Tenham sido edificados. Os irmãos também, que eu possa ter colaborado, né? Ali, se assim, Deus permitir, né? Ali ter colaborado com os irmãos, né? Em seu conhecimento, né? Ali. Espero que possa ter ajudado os irmãos a entender de uma forma mais profunda, né, esse salmo. Claro que não por força minha, né, mas devido, né, ali à graça e à misericórdia, né, do nosso Deus. Então, para aqueles, né, que são novatos e querem, né, conhecer a Igreja de Deus, temos aqui, né, tanto na descrição quanto se acabar lembrando também nos comentários, né, mas aqui no próprio perfil do canal tem o site da Igreja de Deus, né, para aqueles que querem conhecer, façam um discipulado, vejam, né, os pontos de fé, certamente serão bem-vindos, né, aqueles que tiverem interesse em conhecer a Igreja de Deus, movimento congregacional, fora, né, as outras playlists, os canais, né, que também de outros estudos da Igreja de Deus. Então, espero que os irmãos tenham compreendido o estudo, tenha sido edificante e que assim, né, Deus possa nos conceder uma ótima noite de sono e repousarmos, né, mais uma vez para a honra e glória, né, do seu santo nome e acordarmos, né, para as dificuldades, né, mas também as vitórias, né, que certamente, se assim for da vontade de Deus, né, teremos nessa semana, né, aqui, a segunda-feira, né, que eu vou estar colocando esse vídeo, né, para que assim, né, possamos ali prosseguir, né, em sermos tementes e obedientes a Deus, né, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, né, eu despeço os irmãos com a paz seja convosco, em o nome do Senhor Jesus.